nome de batismo é Paulo de Tarso Vasconcelos Chaves, mas ninguém me conhece por esse nome. Eu sou conhecido mesmo como Pardal. Nasci em Russa, Ceará, mas sou de Santana. Em 1955, 70 anos nos couro. Então, estou aí, fazendo as histórias, vivendo a vida que é para viver. Ah, sim, a música. A música desde muito cedo que ela está aqui. Na verdade, ela começou, o papai era coletor federal e mudou de cidade, mudou de alguma, em muitas ocasiões, mudou de cidade. E nós moramos em Canindé. E em Canindé, eu não me lembro muito bem essa história de número de data, eu não me lembro muito bem. Eu deveria ter entre 6 e 10 anos, não mais do que isso. Nós morávamos do lado da igreja, da matriz de São Francisco. Bem do lado mesmo. Tinha a igreja, a praça, uma pracinha triangular, e a gente morava nessa rua aqui. Que era a rua do prefeito, era a rua do papai, etc. Seu Glauber, me lembro demais. E houve um leilão, todo ano tinha um leilão. E nesse leilão apareceu um violão. Era uma prenda, foi um violão. E eu estava brincando na praça, correndo, evidentemente, e meu pai me chamou. Quando foi para arrematar esse violão, me perguntou: Paulo, tu quer esse violão? Tu quer aprender? Ora, menino quer tudo. Disse: quero. Ele arrematou o violão. Me lembro demais, era um violão vermelho, bonito, que tinha uma roseta de plástico, que era uma estrela, um bocado de estrela aqui. E ele arrematou e foi por conta disso. Ele era muito amigo, não sei se muito, mas era amigo de um camarada que ensinava violão, que era o delegado de polícia lá, mas não me dei muito bem com ele, não. Aí minha história começa por aí. Eu comecei a aprender a fazer os primeiros acordes com ele e comecei a me interessar a partir daí. Quer dizer, vamos botar 10 anos para ser uma coisa fechada. Então a minha história com a música parte daí. Quer dizer, tem 60 anos. E eu nunca fui um músico profissional. Profissional no sentido de viver só de música. Não, nunca vivi só de música. Porque eu via que meus amigos músicos passavam por muita necessidade. Não tinha a garantia que eu queria ter na vida. Então, eu sempre trabalhei com música, mas sempre tinha ali um pé no chão do outro lado, que era para me dar esse suporte que eu queria ter. Quando nós saímos de Canindé, viemos aqui para Fortaleza, eu consegui logo um professor, vários, aliás, tinha um professor Genésio, que morava ali no Campo do Pio, que era onde a gente morava, ele me ensinou muita coisa. E fui aprendendo também, como era comum naquela época, muito autodidaticamente. A gente ia aprendendo uns com os outros. E quando eu completei 14, 15 anos, aí comecei a frequentar os bares, e nos bares tem violão, a gente faz muito amigo em bar. E foi daí que eu comecei a cantar, a tocar umas coisas, melhor dizendo. Até o momento em que eu tive, que isso já adulto, que eu conheci eu fiz a produção de um grande violonista da época, era o Darcy Vila Verde, em Sobral. Nessa época eu era funcionário do Banco do Brasil de Sobral. Ele, quem sempre produziu o Darcy Vila Verde aqui foi o Lúcio Brasileiro. E ele estava numa ocasião e tinha uma data folgada para ele aqui. E eu, na época, era presidente da ABB de Sobral. E eu chamei, mantive contato com ele e disse: rapaz, depois eu quero que você faça o concerto aqui em Sobral. Acertamos preço, acertamos data, ele foi. Aí quando eu vi o cara tocar, que eu até então só tocava as coisas de boemia, principalmente, né? A Jovem Guarda estava começando ali, sabia as coisas do Roberto Carlos, sabia as coisas desse povo todo. E quando eu vi o cara tocando, e tocando por música, eu sequer imaginava que esse cara, que se pudesse tocar violão por música. E o que é que aconteceu? Quando eu vi esse cara tocando, quando ele pegou no violão, até de uma maneira clássica, ele botou o banquinho, botou o pé em cima, botou o violão aqui no peito, começou a tocar, baixou a cabeça. Rapaz, eu fiquei doido. Eu digo: nossa senhora, nunca tinha visto uma história dessa. Nunca tinha visto.
partir daí mudou tudo na minha vida. Comecei estudando música lá em Sobral mesmo, com o Padre Jairo. Eu cheguei lá no Padre Jairo, era eu e um sobrinho dele. Rapaz, eu preciso, quem é alguém que ensine música aqui? Eu preciso começar a aprender música. Eu tinha amizade com esse sobrinho dele, que eu não sabia que ele era sobrinho. Então, meu tio, pois vamos aprender, nós dois vamos conversar com ele. Hora de imediato, o Padre Jairo chegou pra gente e disse, rapaz, amanhã vocês começam. Eu digo, como é amanhã? Aí eu tinha levado umas partituras que eu tinha conseguido já com o Darcy. Aí eu disse, Padre Jairo, eu queria tocar isso aqui. Ele viu as partituras. E quando ele viu a partitura do violão, ela tem a melodia, mas tem a harmonia também, né? Ela é completa ali, ela é toda, na clave de sol. O piano tem duas claves, a clave de sol e a clave de fá. Do violão só tem uma, mas ali tem tudo, tanto os acordes como a parte melódica. Depois o Padre Jairo começou a assoviar, vendo a partitura, olhando assim, começou a fazer a melodia como se estivesse lendo o bilhete. Eu digo, minha Nossa Senhora, onde era que eu estava que eu não conhecia essa história? Aí pronto. E vim embora para Fortaleza quando soube que aqui tinha um conservatório que ensinava música. Eu digo, não, é para lá que eu vou. Aí tem uma confusão danada, dedicado, eu já era casado e tal. E assim, continuei. Só para terminar a história. Essa história assim, mais... Essa coisa mais geral. Então, quando eu vim para cá, fui para o conservatório, conheci lá o meu querido professor Zé Mário de Araújo, meu grande amigo, nos tornamos muito amigos, foi ele que me ensinou assim, tudo de violão clássico. Além de outras pessoas que eram daquela época, era o Paulo Góes, era o Marcos Maia, etc. Paulo Façanha. Marcos Façanha, irmão do Paulinho, né? Tocava pra caramba. E eu conheci nessa época o Nonato Luiz. O Nonato Luiz estava saindo daqui para o Sul para fazer o trabalho dele no Sul. Levado, inclusive, pelo Darcy Vilaverde, esse que eu levei para lá. Pois bom, aí eu comecei a estudar. E dessa história eu passei 12 anos estudando no conservatório. Aliás, uma coisa que eu me arrependo demais é não ter feito a UES. Deveria ter feito o curso de música, que era uma coisa que eu gostava muito, mas não fiz. Também naquela época eu estudava, eu trabalhava no Banco do Brasil e fazia outras coisas. Não dava tempo de fazer tudo, então, por aí. Mas logo depois disso, rapaz, eu acho que tive um reverso aí na minha vida que foi muito doido. Porque eu tive um problema neurológico, naquela época chamava cãibra do escrivão, hoje é distonia focal. Então eu não conseguia mais, a mão direita, que era muito boa, eu não conseguia mais fazer, era uma cãibra. Chamava cãibra do escrivão porque foi primeiro identificado isso nos escrivães dos cartórios. Ora, o cara passa a vida toda escrevendo, de repente não consegue mais fazer um A, não consegue mais fazer um M, consegue, trava. É assim que deu. Então tem a cãibra do escrivão, que a partir disso, né, músico, tem o jogador, tem de basquete, tem tudo, maestro. E hoje é o que se chama de distonia focal. Então, a partir daí, rapaz, aí tive que mudar. Como a música estava dentro de mim, eu não queria me afastar dela, evidentemente eu adoeci com essa história, adoeci mesmo. E comecei a tocar cavaquinho. Já tocava um pouquinho de cavaquinho e comecei a fazer uns grupos. Nós tínhamos irmãos, todos eles muito musicais. Formei um grupo chamado Jiriquiti. A gente tocava, nós éramos 4 irmãos e eu chamei um violão e uma cantora para fazer, que é exatamente o Daniel de Sete Cordas e a Marilene, nossa querida sambista, nossa madrinha do samba aqui. Então eram nós 4, eu, Tarcísio, o Silvinho, a Silvinha, que eram gêmeos, né, meus irmãos. Somos 4 irmãos. E o João, que é um quinto, às vezes não quis entrar, mas aqui e acolá ele ajudava. E o Daniel fazia o 7 cordas e a Marlene cantava. Então fizemos muito, gravamos 3 CDs. E a partir daí eu comecei no cavaco, foi o momento que eu comecei a me chegar ali perto do Cais Bar. Conheci o Ernesto, conheci o Sardinha. Aí pronto, o Sardinha me deu as orientações, conheci o Pedro Ventura, uma pessoa formidável, que me passou muita coisa de harmonia, eu sempre ia na casa dele fazer, e o Sardinha também me ensinou, assim, de choro. Tudo que eu tenho, tudo que toda essa, a pavimentação dessa estrada, toda foi feita com o Sardinha, principalmente. O Sardinha sabia tudo, e era um cara muito dado, o Sardinha era impressionante.
Ele gostava de partilhar as coisas. Eu já disse isso numa entrevista sobre Sardinha, das coisas da personalidade dele, que é fantástico. Ele compartilhava tudo que ele sabia, e era mesmo. Então ele me ensinou muita coisa, o Pedro Ventura me ensinou muita coisa também, e o Macaúba, como eu tocava já no grupo, ele me ensinava, ele me dava umas fitazinhas cassete para eu aprender. Ele chamava de Bíblia. Toda semana ele me dava aqui para dar a tua Bíblia, para você aprender. Aí me dava a cassete, tinha de 5 a 7 choros, 8 choros, para eu aprender. E só tinha uma semana para aprender. E eu tinha que aprender às pressas, porque a gente tocava muito, a gente tocava naquele programa do Augusto Borges, ontem, hoje e sempre, que era toda quarta-feira. Eu ia para Sobral, nessa época eu ainda estava no Banco do Brasil, eu ia e voltava. Eu chegava exatamente da viagem de Sobral, ia direto para a TV Ceará. Ia aprendendo as coisas no carro. Ia aprendendo assim, naquela época, lógico. Isso aqui no começo de 90, no final de 80 para 90, a estrada era boa e não tinha muito trânsito. A gente podia, eu, por exemplo, eu me arriscava e podia me dar esse luxo. Então, eu ia ouvindo as músicas do Macaúba e deixava o cavaquinho aqui do lado dirigindo. Aí, quando eu vi uma harmonia, uma coisa mais assim, que saiu do tradicional, rapaz, para onde é que esse cara vai? Aí voltava, não conseguia ver. Aí, então, pegava o cavaquinho dirigindo, diminuía um pouco, botava aqui a direção numa reta, pegava o cavaquinho, ia fazendo aqui, fazendo assim, e vendo para onde era que o cara ia na harmonia. Era assim que eu aprendi as coisas. Então, não deu tempo. Tanto é, hoje eu não sei nome de choro, e nem sei as tonalidades, sei tocar tudinho. Então, quando a gente ia tocar, eu dizia, Macaúba, me dá o tom aí, me diz o nome e o tom que eu faço. Aí pronto, bastava a primeira nota que eu fazia. Foi assim que eu fui aprendendo. Rapaz, é o seguinte, eu deixei o banco porque, na verdade, eu fiz o concurso do banco por incentivo do pessoal de casa, da minha mãe, do meu pai, que era um emprego muito bom, e realmente era o melhor emprego que tinha. Um salário muito bom, altíssimo, uma segurança uma segurança para você fazer, por exemplo, para você ter a sua casa própria, uma segurança para você, para o plano de saúde, tudo era muito bom. Mas era um emprego, rapaz, que nunca me fez a cabeça, que era muito contínuo, aquela coisa muito a mesmice. Eu queria outra história, sempre quis, sempre fui muito assim, agoniado, deixei, naquela época não tinha, existiam os planos de voluntário, né, que eles chamavam de PDV, mas eu deixei, não foi nessa época não, foi antes. Eu deixei porque eu não queria mais trabalhar, eu fazia outra coisa, eu queria fazer outra coisa, não queria estar mais no banco. Foi outra confusão na minha vida e foi outra adaptação que eu tive que fazer. Na verdade, eu trabalhei 14 anos no banco, mas eu costumo dizer o seguinte, eu trabalhei 1 ano no banco e passei 13 anos me preparando para sair. E a partir daí eu fui fazer aquilo que eu sempre quis também, que foi meu curso de letras. Quando eu estava em Sobral, eu comecei o curso de letras, mas não deu tempo para eu terminar, porque era muito serviço. E eu já tocava violão e misturava o serviço com as farras depois, não dava tempo de estudar. Quando eu fui transferido para Mossoró, foi a mesma coisa. Eu fiz vestibular lá também, passei para letras novamente, fiz lá um semestre, alguma coisa. Também não deu tempo. Voltei para Sobral, de lá vim para cá. E aqui, realmente, eu fiz vestibular de novo para a UFC, aí sim, depois que eu já havia deixado o banco, fiz o curso de letras todo aqui na Universidade Federal de Ceará. Logo em seguida, fiz o mestrado, terminei o mestrado, defendi a minha dissertação. Ia terminar o doutorado, mas houve umas complicações e eu não queria mais sair daqui, porque aqui na época não tinha ainda o doutorado para literatura, tinha para linguística e a minha área era mais literatura, mais a parte de estética, etc., que era o que eu queria. E nesse meio termo, surgiu a história de eu começar a construir instrumentos, isso bem depois. Eu fui estudar, fui ver como é que se fazia isso. Quando eu era rapaz, quando eu morava aqui no Campo do Pio, eu fazia esculturas, talhas. Então, a minha ligação com a madeira, com o cheiro da madeira, com o trato com a madeira, sempre foi muito presente. Então, isso contribuiu muito para que eu me decidisse também estudar luthieria. E como eu sempre fui um cara, assim, digamos assim, inquieto com as coisas, né? Aí fui estudar, mas essa é o que eu estou fazendo atualmente.
Quer dizer, além de lidar com a música, é isso. Verdade, rapaz. Aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Nessa época eu conheci o Darcy Vilaverde, quando eu levei para ele fazer esse concerto lá, que eu fiquei doido, maluco, eu queria estudar aquele tipo de violão de qualquer maneira. Quando eu logo, algum tempo depois, eu mandei buscar um violão em São Paulo de um dos maiores luthiers do Brasil naquela época. Ele estava acabando de chegar do Japão, que era o Sugiyama. Era um violão caríssimo, caríssimo, caríssimo. E eu consegui o contato deles em São Paulo. Na verdade, eu falei com a esposa dele, que ele não falava português ainda. Eu falei com a esposa dele, perguntei quanto era, etc. Ela me disse o valor, e aí começa outra história, né? Eu tinha um sítio na Meruoca, onde hoje é em frente ao motel famoso, chamado Itacaranha. Mas, rapaz, mas é bem em frente. Esse sítio hoje deve estar custando a nota. Eu vendi esse sítio para comprar um violão do Sugiyama. Isso, quando eu vendi o sítio, só pagou a metade do violão. Eu mandei a metade para ela com a finalização do violão. Isso era só para garantir a vaga. Eu iria receber o violão 3 anos depois. 2 anos e meio, 3 anos depois. Bom, mas era assim que se fazia mesmo naquela época. Mandei o dinheiro, muito dinheiro, e com mais ou menos 8 meses, um ano, foi menos de um ano, ela ligou para mim dizendo: Paulo, é o seguinte, nós estamos preparando aqui, nós estamos finalizando um violão que era para ser do Toquinho. E o Toquinho vai fazer agora. Ele disse que não pode dar o restante do dinheiro agora, porque ele vai fazer uma turnê. Ele só vai poder dar esse dinheiro para a gente quando ele voltar. E essa turnê vai demorar 4, 5, 6 meses. Ele não sabe. Então eu fiz um negócio com ele, disse: eu vou vender esse seu violão e quando você voltar, eu faço outro para você. Aí ela me perguntou: você quer esse violão? Se você quiser esse violão, você manda a outra metade. Eu vou te dar um prazo aqui de uns 10 dias. A outra metade, porque nós estamos precisando de dinheiro, você sabe que nós estamos chegando aqui. E o meu marido só faz um violão de cada vez. Então ele está finalizando isso aí, mas não está pronto. E nem pode. A gente está precisando dessa grana. Eu digo: quero na hora, claro que eu quero. Aí fiquei doido para arranjar esse dinheiro, e quem me arranjou foi o Prudente. Meu querido amigo Prudente, que naquela época era gerente da Caixa Econômica lá de Sobral. Eu cheguei lá: Prudente, pelo amor de Deus, eu estou precisando de grana para fazer isso. Na hora, para fazer. Agora fizemos um empréstimo lá e me deu a outra metade para eu fazer. Para você ver o quanto esse violão foi caro. Aí quando esse violão chegou, aí foi uma festa, né? Eu levei para o Zé Mário, o Marcos Maia tocou nele, o Paulo Góes. Rapaz, era um violão maravilhoso. Rapaz, quando eu estou acompanhando samba ou choro, não tem problema não, porque a levada do choro e o acompanhamento, que a gente chama de levada do choro e do samba, é uma coisa mais geral. Então eu consigo fazer até razoavelmente, né? Não atrapalhou muito esse meu problema, né? Essa coisa mais geral eu consigo fazer, mas solo é diferente, porque aí tem que ter aquele movimento fino. Então, quando eu começo a solar, eu começo a ter problemas aqui, nessa cãibra que distorce a história. Não chega, o comando que sai daqui da cabeça não chega mais como é para chegar aqui na ponta do dedo. Então, tem umas complicações. Então, eu não consigo mais solar, apesar de ter feito alguns CDs, eu acho que eu fiz, foram 3 CDs de choros. Eu ainda conseguia solar um pouco, né? Com uma certa dificuldade, mas hoje nem isso mais.
Quer dizer, essa coisa, a sintonia fina, não consigo mais fazer, como todo solista deve fazer, né? Então, o samba e o show não tem problema. Essa levada geral... Isso aqui não tem problema, mas a sintonia fina eu não consigo mais. Mas, Haroldo, eu acho que eu sempre fui um animal notívago. Agora que a idade vai pesando, não deixa mais, mas eu sempre vivi à noite e as coisas que eu aprendi, todas foram no meio da noite e das madrugadas. Então, a noite para o músico é assim, é a vida dele, né? Agora, o músico, como sempre, como todas as épocas, apesar de mais abertura hoje, apesar de mais locais para ele desenvolver e para ele trabalhar, mas o músico ainda é muito, muito batido, ainda é muito sofrido, e o que ele ganha hoje ainda é muito pouco para o que ele precisa viver. É por isso que eu nunca tive coragem, como os meus amigos que são músicos profissionais sempre fizeram. Eu nunca tive coragem de enfrentar a música sozinho, só a música, viver só de músicas. Como eu falei, tinha sempre uma outra história ali, o outro lado, para me sustentar. Então, o músico precisa da noite, mas é quem primeiro se ferra quando alguma coisa acontece, como foi o caso da pandemia agora. A primeira profissão que primeiro foi o músico. Fechou tudo, acabou-se o músico. Eu havia feito instrumentos, bons instrumentos para muitos amigos meus que tiveram que vender os instrumentos. Carlinho Patriolino, por exemplo, eu fiz poucos bandolins. Dentre eles, um do Carlinho Patriolino, que eu havia feito, tinha caprichado nele, estava muito bom. Ele teve que vender o instrumento para poder sobreviver durante essa pandemia. E muitos outros assim. Então, aproveitando esse espaço que deve dar uma certa visibilidade, né? Hoje com a internet, muitas pessoas devem ouvir e ver esse depoimento. É uma coisa que a sociedade precisa entender, que a arte, de uma maneira geral, é fundamental para a sociedade. A arte é necessária para que se tenha uma vida completa. Por conta disso, a sociedade deve valorizar aquilo que o músico mais sabe fazer, que é dar alegria, que é despertar sentimento no seu público. Então, a primeira coisa, apesar de ter umas tabelas, a primeira coisa que se poderia fazer era pagar melhor o músico. O músico, rapaz, a gente pensa, interessante, Você contrata um músico, por exemplo, fazer 2 horas no seu estabelecimento, e muitas vezes o cara acha caro o cachê. E não imagina ele a quantidade de anos e o sacrifício que foi feito para o músico aprender a fazer aquilo. Quer dizer, cantar e tocar uma música, ou só tocar, muitas pessoas não sacam isso, mas pensam que é só assim, você tem um santo que vem, ninguém sabe do além, chega, baixa aqui no coisa, ele baixa no músico e ele toca do jeito que ele quer. Não, o músico senta o rabinho dele na cadeira e estuda pra caramba para sair do jeito que o público merece. E o público nota quando o músico toca bem e quando não toca. Mas ele toca bem porque ele passou a maioria das horas da sua vida investindo nisso, sentado lá na cadeirinha dele, estudando. Então, o músico é uma profissão pela qual eu sempre tive muito respeito e sempre vou dizer isso em toda oportunidade que eu tiver de dar depoimentos dessa forma. O músico é uma instituição social. A sociedade precisa do músico para poder sobreviver, para ter a sua integridade mental organizada. Eu acho que é isso. Rapaz, não vou falar de músico, não, mas eu vou falar de um deles, porque na minha luthieria eu escuto todo dia. Eu vou dizer o nome de um músico de 2 gêneros. Todo santo dia eu escuto Johann Sebastian Bach na minha oficina.
Todo dia eu escuto. Eu escuto uma sonata dele, uma suíte, qualquer coisa. Eu passo pelo menos meia hora ouvindo. Hoje é fácil, você tem, né, o Spotify da vida, você faz a sua assinatura, você tem o que você quiser. Primeira coisa é isso. Segundo, eu ouço samba e ouço chorinho. 3 coisas que eu faço diariamente. É claro que quando eu vou tocar, né, quando o músico me convida para tocar, eu tenho que estudar outras coisas, aí a gente vai ouvir outros repertórios. Mas assim, religiosamente, diariamente, diuturnamente, esses 3 fatores aqui estão presentes na minha vida de sempre. Bar, chorinho e samba. Valeu? Isso, mas eu também assumo a minha loucura.